Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 ao 30. Sei que depois da minha partida, se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós, surgirão homens que hão de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatarem após si os discípulos. São Mateus 12:30. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Antes de entrar diretamente no assunto sobre o caso do padre Júlio Lancelotti, é necessário um breve esclarecimento para entendermos todo esse caos instalado na igreja e ver qual é a origem ideológica de Júlio Lancelotti. Pois com toda certeza posso lhe afirmar que Lancelotti não tem mentalidade católica e odeia a verdadeira fé, e se alia somente com inimigos da igreja. Porém, os maiores inimigos da igreja, não os de fora, e sim os de dentro, como afirmou o apóstolo Paulo, que dentro da igreja se introduzirão lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. É claro que o problema principal não é a teologia da libertação. Deixarei na descrição um artigo intitulado A Luta de São Pio X contra o Modernismo. Se você deseja compreender melhor toda essa tempestade dentro da barca de Pedro, é fundamental a leitura. Segundo São Pio X, os modernistas não são apenas inimigos da igreja, mas os seus piores inimigos, pois agem desde o interior da igreja. Papa São Pio X disse que há, pois, um dever de quebrar o silêncio, que agora seria culpável. É hora de tornar bem conhecidos à igreja esses homens tão mal disfarçados. O que é a teologia da libertação? Com o advento da teologia da libertação no século XX, o mundo ocidental experimentou transformações históricas significativas, abrangendo esferas religiosas, políticas e sociais. A teologia da libertação representa uma corrente de pensamento voltada para a busca da libertação social dos pobres e de outros grupos considerados oprimidos pela sociedade. Conforme apontado por Leonardo Boff, um dos principais pensadores dessa abordagem, a teologia da libertação pode ser definida como a opção pelos pobres contra sua pobreza e a favor de sua vida e liberdade. A teologia da libertação surge do momento em que se faz uma reflexão crítica à luz da mensagem da revelação desta libertação histórico-social. Essa teologia não caiu do céu, nem foi inventada por algum teólogo inspirado. Emergiu do bojo de um movimento maior mundial e latino-americano, por um lado político e por outro eclesial. Frei Beto, um frade dominicano, destaca-se como um dos principais representantes da teologia da libertação no Brasil. Em sua visão, acredita que a união entre o cristianismo e o marxismo é essencial para produzir resultados positivos na esfera social. O marxismo, ao analisar as contradições e insuficiências do capitalismo, nos abre uma porta de esperança a uma sociedade que os católicos, na celebração eucarística, caracterizam como o mundo em que todos haverão de partilhar os bens da terra e os frutos do trabalho humano. A isso Marx chamou de socialismo. Artigo de 2019, publicado no site sebes.org.br. Dito em poucos minutos o que é teologia da libertação e o que eles defendem, já é possível notar qual é o perfil do padre Júlio Lancelotti e o porquê ele fala mais de justiça social do que de conversão a Jesus. Entremos agora no caso Lancelotti. A Arquidiocese de São Paulo está prestes a receber 4 vídeos que revelam o padre Júlio Lancelotti envolvido em comportamentos impróprios com um menor de idade. A autenticidade dessas cenas, registradas em 26 de fevereiro de 2019, foi confirmada por uma recente análise técnica audiovisual, conduzida nos últimos dias. A revista Oeste obteve acesso exclusivo a esse relatório. Na sexta-feira, dia 19, os peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti concluíram a análise dos vídeos que exibem o padre Júlio Lancelotti envolvido em atividades inapropriadas com um adolescente. O relatório foi divulgado ao público no sábado, dia 20, após as reportagens da revista Oeste sobre o escândalo. As cenas foram gravadas em 2019. Em um extenso documento de 81 páginas, os peritos examinaram o estado de preservação dos arquivos, analisaram minuciosamente cada quadro dos vídeos, conduziram exames prosopográficos, técnica que identifica as características faciais, inspecionaram os áudios e validaram a integridade das evidências. Os frames não apresentam indícios de montagem ou inteligência artificial. Os frames demonstram gravação de tela. Em um primeiro momento de uma conversa por videochamada,
e posterior visualização de gravações, com bloqueios de tela e notificações aparentes. Na análise dos frames, os peritos identificaram prints da tela e notificação de problemas com o áudio de quem gravava a ligação. Ademais, as notificações podem ser interpretadas como índices de autenticidade. Significa que, dificilmente, uma pessoa que estivesse forjando um vídeo colocaria essas notificações, conferindo naturalidade à gravação. A denúncia contra o padre Júlio Lancelotti também chegará ao Ministério Público Federal, à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil e ao Vaticano, instituição máxima da Igreja Católica. Tanto os vídeos que mostram o pároco em atos indecentes para um menor de idade quanto a perícia que atesta sua veracidade serão enviados nesta terça-feira, 23. Hoje, o cardeal Dom Odilo Scherer recebeu a denúncia do presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite. A revista Oeste confirmou que tanto a Arquidiocese de São Paulo quanto o Ministério Público do Estado irão investigar a denúncia. Os vídeos foram registrados por um adolescente que, na época das conversas com Júlio Lancelotti, tinha 16 anos. A sequência inicial mostra uma tela de celular com trocas de mensagens no aplicativo WhatsApp. Em seguida, inicia-se a videochamada, e a câmera alterna entre partes íntimas e o rosto do padre. Perícias desse tipo, como a conduzida por Jaqueline e Reginaldo Tirotti, chegam a uma conclusão após a análise de diversos elementos, incluindo contorno facial, altura da calvície, inclinação do nariz, acessórios e mobília. Ao constatar todas as concordâncias e verificar a ausência de indícios de adulteração nos arquivos, Reginaldo e Jaqueline chegaram à conclusão de que Júlio Lancelotti é o homem que aparece nas imagens. É com as palavras do mesmo Pio XII que rogaremos a São Pio X guardar-nos firmes na fé. Ó Santo Pio X, pontífice de fé íntegra e de intrépida firmeza, volvei vosso olhar para a Santa Igreja, que tanto amastes. Obtende para ela a integridade e a constância no meio das dificuldades e perseguições de nosso tempo. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.